Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui é o Douglas Donegá e eu vou falar de vendas com vocês, tá? Eu tô aqui com o meu amigo Pix, eu realmente tenho aqui uma ansiedade muito forte. Ele também não me deixa perder a linha de raciocínio porque às vezes eu me atropelo demais. Então sempre vou estar aqui com o meu amigo, vou chamar ele de Pix, que a gente sabe, né? Venda só é venda quando o Pix cai. Legal, pessoal. E hoje eu vou abordar o assunto venda personalizada. Quando a gente fala de venda personalizada, a gente começa a pensar num monte de coisa. Mas só tem um jeito de fazer venda personalizada de verdade. Eu tenho que conhecer exatamente o meu cliente, exatamente o que ele quer, as dores e anseios dele. Como que eu faço isso? A primeira coisa que eu tenho que definir é um público-alvo, um nicho que eu vou atender. Especificamente, exemplo, cara, a minha agência só atende o nicho de franchise, a minha agência só atende o nicho de e-commerce. Você vende roupa, por exemplo, você vende roupa masculina de altíssimo padrão. O que é isso? Cara, você segmentou exatamente para um nicho específico e vai solucionar as dores daquele público que você escolheu. Douglas, mas eu quero trabalhar com todo mundo e tal. Quanto mais você vai abrir o leque, menos personalizada é a sua venda, tá? E hoje, isso é um grande diferencial. Quando a gente fala de venda personalizada, a gente tem que pensar algumas coisas. Por exemplo, quando a venda personalizada faz sentido, você tem que fazer algumas continhas aí também. Quanto mais personalizado tem que imaginar que você vai gastar mais tempo, mais energia e realmente vai ter que cobrar por isso, receber por isso, prestar atenção a mais. Só faz sentido quando você consegue cobrar um ticket médio mais alto. Como eu falei, você vai gastar tempo, energia e às vezes até investimento para atender esse cara que você quer realmente personalizar o produto ou serviço para ele. Então você tem que entender se faz sentido para você. Como que você vai entender disso? Se o seu ticket médio faz sentido para isso e se você pode gastar esse tempo, energia ou investimento para atender esse cara. E aqui agora eu vou usar alguns exemplos, fechado? Bom, você já deve ter se perguntado como que algumas lojas parecem saber exatamente o que você quer comprar, por que alguns vendedores te tratam como um amigo, sabe tudo que você quer, sabe o estilo que você gosta, por que isso dá tão certo? Não é magia, não é truque, não é nada, não é gatilho mental, não é nada disso. Ele conhece o público-alvo, ele sabe quais são as dores que o cliente dele tem, sabe quais são os anseios, as vontades que ele tem e vão falar diretamente com esse público. Quando a gente fala de personalização, não quer dizer que eu vou personalizar exatamente um produto para cada um que for na minha loja de roupa. Nesse caso que a gente está usando uma loja de roupa. Eu tenho um público específico que tem as mesmas dores, os mesmos anseios e assim por diante. Exemplo, eu posso trabalhar com o pessoal que gosta de roupa social, que tem uma idade mais alta, ou executivo, ou advogados e assim por diante. É um tipo de pessoa que vai nesse padrão de loja. Tem o tipo de loja que é mais jovial, que é mais molecada, que gosta de roupa de balada e assim por diante. Tem um público, um padrão e ele sabe por que ele está vendendo para aquele cara. Então fica mais fácil ele falar com aquele público, é personalizado para aquele público. Só que também pode ter o altíssimo padrão, o que a gente pode chamar assim de gourmetização, personalização máxima. Por exemplo, usando um exemplo de roupa ainda, vamos falar de alfaiataria. O cara vai lá, manda fazer uma roupa especificamente para o seu corpo, para o seu tamanho e assim por diante. Cara, é perfeito. Só que isso é muito mais caro, cada vez mais difícil de achar, mas quando você acha, você paga por isso e paga um ticket médio mais alto. Só que sai personalizado, sai exatamente o que você quer. Então, entenda o seu cliente, entenda o seu público, se faz sentido ou não personalizar para você e para o seu negócio. Como eu falei, vai ser necessário tempo, energia e às vezes investimento de fato. Então veja se faz sentido para você essa personalização que todo mundo fala. Tem algumas formas, pessoal, da gente identificar nosso público, de saber de fato o que faz sentido ou não. Primeira coisa hoje que se fala muito, inteligência artificial. Tem como a gente encurtar bastante o caminho com isso e saber exatamente quem compra de mim ou quem vai comprar daquele produto ou serviço que eu estou vendendo. Uma simples pesquisa no chat GPT da vida, ele vai te dar um público-alvo, um padrão ideal. Fora isso, você vai de fato mergulhar e fazer uma pesquisa de mercado, ver se faz sentido realmente o que você viu ali, se é de fato o que você pode vender e tudo mais. Ou melhor ainda, se você já é do nicho, se você já tem, exemplo, vou usar de novo o exemplo da loja, você já tem a loja rodando, já sabe o que está acontecendo, já sabe quem compra mais de você, quem compra uma, duas, três vezes, você já identificou quem é o teu público-alvo, quem que é o cara ideal para você. Pegue a sua base de clientes, pegue essa base de dados que você tem e veja quem que é o cliente ideal para você. Esse é o primeiro passo. E você pode fazer pesquisa de NPS, o que é isso? Pesquisa de satisfação, mandar um e-mail, saber o que eles gostaram, o que eles não gostaram, fazer perguntas em rede social, por que é legal, por que eles compram de você ou não, você vai começar a entender melhor o seu público. Douglas, mas eu ainda não abri. Legal? Então comece a fazer pesquisa antes. Por que eles comprariam de você? O que eles querem diferente, o que eles gostam em outras marcas que são referência. Então dá para você encurtar muito o caminho quando a gente fala de personalização. Eu vou usar aqui um exemplo que está no nosso dia a dia, na nossa realidade, fácil de perceber. Netflix. Todo mundo sabe que a Netflix usa a base de dados para quê? Para fazer a gente continuar assistindo, para fazer a gente continuar engajando com as séries e filmes e tudo mais. O que é isso? Ela vai lá e coloca os mais assistidos, ela vai lá e coloca o recomendado para você, algo que ela já entendeu que você tem um padrão de assistir. Por exemplo, eu gosto muito de assistir série de filme de guerra e tudo mais.
mais? Cara, ela vai mandar muitos tópicos para mim relacionado a isso. Eu gosto de filme de romance e tudo mais. Ela vai mandar algo relacionado a isso, porque ela quer que eu continue engajando, ela quer personalizar o máximo possível aquela plataforma para mim a melhor experiência. Outro exemplo que a gente conhece muito bem é a Amazon. A Amazon fez tudo para ter o máximo de base de dados possível. Para quê? Para te recomendar coisas. Começou com um livro, mas hoje ela recomenda para você o que faz sentido. Dependendo da base de um produto que você compra, ela começa a entender o que você vai querer comprar e você nem sabe. Então, às vezes, ela te oferece porque ela sabe que com o teu padrão de consumo, com o teu hábitos de internet e tudo mais, o próximo passo que você vai querer é aquilo. Então ela personalizou antes até de você querer. Então, cara, dá para você também entrar nesse jogo, dá para você fazer algo parecido pro seu cliente, fazendo pesquisa de mercado, entendendo de fato o que o seu cliente quer e o que ele deseja. Mas Douglas, vamos lá, me ajuda um pouco aí, eu quero começar a personalizar meu negócio. Beleza, aqui vamos desconsiderar a loja, o que for. Vamos tentar fazer um pouco genérico para você conseguir seguir. Então, beleza, primeira coisa, qual que é o nicho que eu vou atuar? Dentro desse nicho, qual que é o meu público-alvo que está ali dentro de fato? Depois, quais são as dores que esse cara tem? Por que ele compra meu produto? E o principal, cara, na minha opinião, o principal de longe, qual é a transformação que eu causo? Meu produto ou serviço faz tal coisa para ele, soluciona tal problema, o que ele visualiza? Ele não quer saber do meu produto de fato. Exemplo, se ele compra uma roupa minha, ele está comprando o quê? Ele está bem vestido, está comprando um status, ele compra um relógio, ele compra um celular, ou ele comprou de fato uma roupa para usar melhor, batido e tudo mais. Eu não sei. Você que vai saber qual é a transformação que você causa para o seu cliente. Não, Douglas, eu vendo um serviço totalmente diferente, totalmente personalizado para o cara. Beleza. O que ele está comprando? Qual que é a transformação? A gente brinca, né? Tem um cara famoso aí que já falou, não sei quem que é, não tenho nem ideia, mas é um ditado muito antigo. O cara, quando ele vai comprar uma furadeira, na verdade, ele não compra a furadeira. Ele não compra aquele processo de furar a parede, aquela barulheira, aquela sujeira toda que faz. O que ele compra? O quadro na parede já. Ele compra a transformação, o resultado. Então saiba exatamente qual é o resultado que você causa no seu cliente, automaticamente vai conseguir personalizar muito mais para ele. Tem uma regra também que a gente fala, quando a gente vai vender, a gente tem que primeiro vender o porquê, depois como e depois o que de fato eu vendo. Então, o que é isso? O porquê? Cara, porque eu vou transformar a sua vida desse jeito, porque eu vou trazer tal coisa para você. Como? Com esse produto ou serviço. O que eu entrego de fato? Eu entrego essa peça ou esse serviço assim, assim, assado. Então, por quê? O como e o que eu entrego de fato tem que vir nessa regra. E geralmente todo mundo vai lá e fala, esse é meu produto assim, assim, assado, ele é melhor por conta disso, disso, daquilo. Não, cara. Para que serve esse produto? Qual que é a transformação que eu causo? Aí sim faz mais sentido. Bom, pessoal, já que a gente entendeu o básico, tem algumas ferramentas que podem ajudar também. Por exemplo, às vezes você tem uma personalização, mas tem um volume até alto. Então, o que a gente começa a fazer? A gente pode pensar, de repente, um chatbot por WhatsApp, a gente pode pensar em e-mail marketing, a gente pode pensar em estratégias diferentes para esse cara estar próximo, para esse cara ser bem atendido. Um negócio que eu faço que é muito legal aqui, eu tento ensinar o meu cliente como ele me cobrar. Ô Douglas, que é isso? Eu tenho uma plataforma onde eu coloco todo o meu conteúdo, onde eu coloco tudo que o cara precisa saber sobre vendas e marketing digital. Por quê? Para ele conseguir me cobrar, para ele conseguir saber o que eu posso entregar para ele. Às vezes eu vou lá, faço algo incrível e o cara nem entendeu, nem percebe. E só fala de repente, mas eu quero tal venda, mas eu quero tal coisa. E não entende esse processo. Então, eu tenho que causar essa transformação com ele, eu tenho que mostrar para ele que eu posso resolver o problema dele, só que são etapas que acontecem, então ele precisa entender como é que funciona. Eu não sei qual pode ser a sua personalização, mas você tem que pensar algo diferente do seu cliente. Depois que a gente fez tudo isso, que a gente entendeu qual que é a melhor forma de personalizar para o nosso cliente, começa a acontecer uma mágica que é sensacional. A tal da fidelização. As pessoas gostam de ser bem entendidas, as pessoas gostam de se sentir únicas. Quanto mais você fizer isso, mais fiel vai ser o cliente a você. Então hoje, esse número de opções que a gente tem, quando você consegue fidelizar um cliente, saiba que é pelo menos 7 vezes mais barato vender para o mesmo cliente do que vender para um novo. Se você está fidelizando seu cliente, parabéns, está no caminho certo. Se você não está, comece a pensar nisso urgente, que isso pode às vezes salvar o seu negócio ou no mínimo dar uma escala para ele sensacional. Bom, eu realmente acredito que o segredo está no que eu vou falar agora, tá? É realmente continuidade, relacionamento. Quando você pensa nisso, quando você entrega a personalização, mas porque você está interessado em resolver o problema genuinamente daquele cliente, ou está interessado realmente no sucesso dele, começa a acontecer o relacionamento real, o interesse real no cliente. E daqui, cara, quando vocês começam a ter continuidade, ele compra uma, 2 vezes um produto, um serviço e assim por diante, começa a ter um tipo de recorrência, você continua entregando experiência, você continua entregando para ele o que ele busca, começa a acontecer algo que não é só profissional, começa a acontecer algo que, de repente, você pode errar em algum momento, mas vai ter uma empatia maior, vai ter um respeito maior, porque ele já sabe que você entrega o máximo que você consegue, porque ele já sabe que você faz o melhor possível, e aí um erro ou outro pode acontecer. Então você começa a ter relacionamento de fato com o seu cliente, e isso, cara, muda de longe o jogo e muda de longe o ticket médio do seu produto, do seu serviço. Sabe qual é a melhor parte? Na maioria das vezes não requer muito investimento. Pode acontecer que um caso ou outro exige assim esse investimento e tudo mais, mas a maioria das vezes a única coisa que exige de você é criatividade e interesse real no cliente. Então se você não está fazendo,
Cara, começa a pensar fora da casinha, porque tem como você personalizar o seu trabalho, o seu produto, o serviço para o seu cliente, com certeza. Dá uma pesquisada na internet, vê o que está acontecendo de diferente, mergulha no YouTube, vê o que os caras estão fazendo, vê o que as referências desse nicho estão fazendo e tente replicar de alguma forma mais personalizado, mais bacana para o seu cliente. Caminhando para o final aqui, galera, eu gosto de usar um case meu, que aconteceu na minha empresa. Eu trabalhava já no nicho de marketing digital e tudo mais, eu trabalhava em si numa agência. E eu, cara, qual que é o diferencial? Por que esses caras têm tanto cliente? Como que eu vou para o mercado tentar ser concorrente dessa galera? Eu não tinha muita opção na entrega final do trabalho. Eu não tinha de fato, porque, cara, é um produto, é marketing digital, não tem muita diferença um do outro. O que seria o meu diferencial? Foi a personalização. Foi de fato entender o meu cliente, foi de fato atender ele do jeito que ele queria ser atendido, foi de fato fazer CS. O que é isso? Pensar no sucesso do meu cliente. Então, quanto mais eu pensava no sucesso do cliente, menos lead eu entregava, menos venda por e-commerce eu entregava, mas começava a entregar estratégia, começava a entender aonde ele queria se posicionar, qual que era o ponto de sucesso desse cara, e a gente trabalhava junto para chegar ali. Esse foi o grande diferencial e a grande personalização que a gente fez. Pensar junto com ele, entender o que era o diferencial para ele e correr junto atrás disso. Então a gente era forças unidas correndo atrás do mesmo lugar. Ele queria um objetivo e a gente queria o mesmo objetivo que ele. Então é diferente de só entregar lead ou só entregar tal coisa. Então a gente foi lá, especializou muito em atendimento e principalmente em entender qual era a dor do nosso cliente. Pessoal, sabe o que é mais legal? É que isso já é uma realidade, só que ainda está só no começo. Todo mundo que está se destacando, todo mundo que está fazendo algo diferente, está personalizando. Essa é a primeira regra. Lei da oferta e da procura. Quanto mais você fizer algo diferente, mais você vai ser procurado, mais você vai ser um diferencial de mercado, só que mais você vai cobrar também por isso, porque dependendo de como for, não dá para dar escala e assim por diante, porque você está personalizando. Quanto mais personalizado, mais caro, mais valor agregado, ticket médio mais alto, mais dinheiro no bolso, mais lucro. É isso, pessoal. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, comenta aqui. Se você tem uma dúvida, comenta aqui. Se você não gostou, também comenta aqui. O importante é que a gente cresça junto nesse cenário. Eu vou estar aqui pelo menos uma vez por semana trazendo esse conteúdo para você sobre vendas. Então, se vocês tiverem de dúvidas, é só colocar aqui que a gente vai trabalhar em cima do que você precisa, personalizando o conteúdo para você e segue a gente. Valeu, galera. Tchau, Pix.